Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Dani Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada. E só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui. Já somos quase 160 inscritos aqui no canal. Quase 190 inscritos no Instagram. Inclusive, quero pedir para os que estão inscritos no Instagram e não estão inscritos no canal, se inscrevam, vocês vão gostar dos nossos vídeos terapêuticos. Mas obrigada por quem está acompanhando, curtindo, compartilhando, engajando. Quem está aí já ansioso pelo episódio de hoje. Muito obrigada por estarmos aqui juntos e estarem gostando do meu trabalho, dos meus conteúdos, das minhas opiniões psicanalíticas, terapêuticas, por enquanto, de quem está próxima, em breve, me tornarei uma futura psicanalista, né? Seria uma futura psicanalista. Então, eu só tenho a agradecer por todos os nossos cafezinhos tomados juntos. Inclusive, estou aqui com a minha xícara oficial do Fala Dani Podcast. Vamos nos lembrar aqui, durante o episódio da nossa pausa do café, que virou o nosso bordão oficial do canal. Hoje, gente, respirar aqui, né? Me acalmar, porque ansiosa, né? Emocionada com esse retorno, essa volta dos episódios, né? Precisei dar uma pausa. Também aconteceu algumas imprevistos, infelizes no meio do caminho, de perder pessoas queridas, e aí eu posterguei mais ainda esse retorno. Mas agora, né, nós vamos começar a voltar com os nossos vídeos. A gente ainda tá analisando direitinho se vai ter 2 vídeos por mês, que era o objetivo inicial, ou se vai ser somente um vídeo mesmo. Até porque eu concilio o canal com a minha vida, que eu tenho um emprego CLT. Então, tenho que conciliar toda a vida, toda a rotina com o canal, com os vídeos terapêuticos, com tudo que a gente sabe que tem na vida, né? Como a gente até falou no episódio 5 sobre conciliar a correria da vida e a pausa do café, né? Então, eu também tento colocar em prática todas as dicas que eu dou aqui pra vocês, tudo que eu falo aqui pra vocês, eu literalmente coloco em prática na minha vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi pedido por uma seguidora lá no canal do YouTube, que é sobre traumas. Nós vamos conversar, como a gente sempre conversa nos nossos vídeos, de maneira terapêutica, leve, trazendo um ponto de vista psicanalítico, né, de uma futura psicanalista. Então hoje nós vamos falar sobre traumas. E aí eu anotei aqui qual que é a visão psicanalítica sobre trauma. Trauma não é apenas o que aconteceu com você, mas trauma é o que ficou em nós depois do que aconteceu. A gente tá ouvindo aqui uma musiquinha, tomando um cafezinho, tem uma água aqui do lado também. A gente tá aqui no nosso novo cantinho do Fala Dani. A gente tem a plaquinha ali do Fala, algumas plaquinhas sobre café, essa frase aqui que é da minha série favorita, I'll Be There For You, que é de Friends. E tudo aqui vai remetendo a café. A outra plaquinha aqui também é sobre Friends. A Vida Presta, que tá ficando ao contrário aqui no vídeo, né? E tem uma fotinha aqui, com as fotinhas minha, do meu esposo. E aqui é o nosso cantinho onde a gente vai continuar. Tem um sofazinho aqui, né? E a gente vai conversar, tomar café, ter as nossas reflexões, não só nos vídeos do YouTube, mas também quando a gente comentar os posts lá no Instagram, que a gente vai continuar, tá? Conversando, vai ter posts semanais, né? E a gente vai conversar nos stories. Eu quero que vocês engajem, comentem, compartilhem. E eu espero, gente, que as dicas possam ajudar, porque esse é o objetivo, né, do canal, do Instagram, é trazer dicas terapêuticas para que nós possamos ter uma vida mais leve. A terapia, a psicanálise, né, procurar um profissional da saúde
Não é somente para quando você tem um problema, um diagnóstico de saúde psicológico, mas para que você consiga processar suas emoções, entender suas emoções. Nós não fomos ensinados a acolher nossas emoções, inclusive é o nosso primeiro episódio do canal, fala sobre acolhimento. E isso, gente, é treinável. A gente consegue se ensinar e dia após dia a gente vai fazendo isso. Eu que já tenho uma teoria, mesmo assim eu tenho que me esforçar para estar acolhendo as minhas emoções. E uma emoção que muitas vezes não é acolhida e que acaba se tornando um trauma é justamente um assunto que a gente vai falar. Então eu falei várias coisas aqui, porque é como funciona aqui na minha cabeça, vai ligando, eu faço um roteiro para falar sobre o assunto, mas eu quero que aqui a gente tenha uma conversa leve e que fique de uma maneira tranquila, né, sem parecer uma coisa tão formal. Então, na visão psicanalítica, trauma não é apenas o que aconteceu com você, é o que ficou em você depois do que aconteceu. Então, trauma é uma experiência que foi intensa demais para ser compreendida, sentida ou elaborada no momento, naquele momento que aconteceu. Então, em vez daquela emoção ir embora, o que acontece? Ela fica registrada dentro de nós, dentro de você. E como que ela aparece? Em forma de emoções mal resolvidas, reações, né? Nós nos tornamos pessoas reativas através de medos, padrões que se repetem, né? Aqueles traumas que às vezes vêm de gerações, né? Sua mãe, seu pai, sua avó, você aprendeu aquelas coisas e fica e você vai repetindo. Então, o trauma não é necessariamente sobre grandes acontecimentos. Às vezes é algo silencioso, uma falta, uma rejeição, um momento que nós precisávamos nos acolher e não aconteceu esse acolhimento. Então, na psicanálise, o ponto central do trauma, ele continua vivo. É como se a gente não resolveu aquilo, né? Mas não porque foi algo grandioso, mas pelo efeito que ele ainda produz em nós, no presente. Por isso que quando, né, nós buscamos terapia, psicanálise, o foco não é só lembrar o que ocorreu, mas dar sentido ao que foi vivido, transformando aquilo que antes era dor não compreendida em algo que pode ser nomeado, sentido aos poucos e que possamos elaborar. E em poucas palavras, trauma é uma história que ainda não pode ser totalmente contada dentro de você, dentro de nós. E que ela começa a se transformar quando nós temos uma escuta terapêutica, psicanalítica, que é o que acontece quando procuramos um profissional da saúde, um psicanalista. Então, resumidamente, isso que é trauma. Então, quando nós falamos sobre trauma, podemos pensar que é algo grandioso, estranho, mas na psicanálise, trauma não é só o que aconteceu, mas é principalmente como aquilo foi vivido internamente. Ou seja, eu e você, ou duas pessoas diferentes, podem passar pela mesma situação, mas como a pessoa vai internalizar, isso é muito individual. Então, às vezes uma pessoa vai se traumatizar e outra não. Então, não é sobre a situação, é como aquilo foi internalizado, foi vivido, como que foi processado. Trauma não está apenas no fato em si, mas na forma como aquilo nos atravessa emocionalmente. Isso não precisa ser pesado, né? É um tema profundo, mas é mais pra gente ter uma noção psicanalítica terapêutica leve, uma conversa leve, tomando nosso cafezinho sobre o que é trauma. Eu espero que com esse conceito principal aqui possa já ter tirado algumas dúvidas. Mas vamos continuar a nossa conversa. Então, de maneira bem simples, trauma é quando acontece algo, grande ou não, mas que naquele momento você não conseguiu elaborar, você não conseguiu processar, você não conseguiu viver aquele sentimento, aquela emoção, aquela dor. Isso que é trauma.
é como se a nossa mente dissesse para nós mesmos: isso aqui eu não consigo elaborar agora, não dá pra mim, não consigo processar isso, é pesado demais. Só que o que não é elaborado, o que não é processado, ele não vai embora, ele permanece, ele fica ali e aí ele vai voltar, ele não vai desaparecer. Então ele pode voltar em forma de uma ansiedade, de um problema psicológico, de um medo, de uma insegurança, de uma repetição de padrão. Então, às vezes o trauma não vem de um grande evento, mas de pequenas coisas repetidas e vão causar isso no nosso interior, quando nós não conseguimos processar. Isso também pode se dar quando, na infância, na adolescência, na vida adulta, nós não somos ouvidos, validados e nós não sentimos que fomos amados da maneira correta. E aí nós sentimos que precisamos daquela validação. Então também isso pode causar um trauma interno. E aí no caso de quando somos crianças ou adolescentes, podemos crescer sem perceber e reagir a essas dores antigas, esses traumas antigos. Vamos lembrar aqui da pausa do café. Não esquece, gente, que o significado da pausa do café não é literal, né? Claro que às vezes, literalmente, nós vamos ter 1 minuto, 2, 5. Por exemplo, às vezes no meu trabalho secular, eu gosto de rapidinho pegar um cafezinho. Eu trabalho sentada, então eu dou uma esticadinha, né? Literalmente é uma pausa do café. Mas a pausa do café em si, ela é sobre fazer pausas. Às vezes você tá com a vida muito corrida, mas é importante... Gasguei. É importante que você tire tempo para também descansar. A vida não é só sobre cuidar das tarefas, né? Da casa, da roupa, das crianças, do marido, ou da sua vida, né? Da faculdade, do trabalho. A vida também é sobre descansar. Às vezes só tomar um café, um chá, um chocolate, uma água, observar a natureza, ter um hobby, você ouvir uma música, ler um livro, cantar. Eu gosto muito de karaokê e de café. Então, às vezes, você pode fazer coisas que, aos olhos de quem está sempre muito ocupado, pode até ser fútil. Mas o descanso, a pausa, ela não precisa ser produtiva. Você não precisa estar o tempo todo fazer alguma coisa que tem que ter algum significado. Eu vou ler 10 livros, correr 55 maratonas. Nem tudo é sobre isso. Às vezes é só sobre respirar. Então é isso, respira um pouquinho, vamos continuar a nossa conversa leve. Pega teu cafezinho aí também, tua água, teu chocolate quente. Aproveita esse podcast aqui, essa pausa, para aprender um pouco mais sobre traumas. Também tô aproveitando aqui para respirar. Então vamos continuar conversando de maneira bem leve. Então nem tudo que nós sentimos hoje começou hoje. E tudo bem, a gente entendendo isso aos poucos, com o passar do tempo. A gente não tem como a gente saber de todas as coisas. Às vezes a gente se cobra pensando, poderia ter feito isso, aquilo, de maneira diferente, mas não tem como a gente saber de todas as coisas. A gente só faz o que cabe, o que tá dentro das nossas limitações, o que a gente conseguiu fazer. Então tá tudo bem você começar a entender a partir de agora o que são traumas. Então, trauma, gente, não é fraqueza, de maneira nenhuma, nem é exagero, muito menos frescura, como muita gente acaba falando por aí. Geralmente essas pessoas que elas desmerecem os sentimentos dos outros, pessoas que julgam alguém que tem um problema emocional, pode ver que na realidade ela tem algum problema, só que ela não vai atrás de ajuda e ela não vai ter nenhum diagnóstico e nenhuma melhoria, porque ela não tá buscando melhorar mesmo, ela não tá interessada nisso. Então o objetivo dela ali é criticar. Então quando você vê assim, não leva ao pé da letra, não leva pro seu lado pessoal, porque essa pessoa que julga, quem julga, critica, condena, geralmente é aquela frase que fala, quando Pedro fala sobre Paulo, o falar de Paulo fala mais sobre Pedro. Vocês já ouviram esse ditado? Eu acho que é mais ou menos assim, não sei se estou falando direitinho. Mas é que às vezes a pessoa está criticando o outro, mas aquela crítica fala mais sobre ela.
Então, você está aqui assistindo um podcast, querendo aprender mais, saber mais sobre traumas, já é algo positivo sobre você, porque você está buscando melhorar. Então, trauma é uma marca emocional que naquele momento foi muito grande, que foi difícil e você não conseguiu processar. Então, tira isso da sua cabeça que trauma é frescura, que é fraqueza, não é. Foi algo que aconteceu que era grande demais para você sentir sozinho. E o que acontece é que muitas pessoas acabam projetando, evitando processar essas emoções e acabam repetindo situações, não porque querem, mas porque ainda não elaboraram seus traumas. Mas aqui vai uma dica interessante que vai envolver a questão da terapia, né? Ou de autoconhecimento, de querer aprender mais sobre isso. Quando a gente entende o trauma, não é que a gente está se prendendo ao passado. Na realidade, a gente está se libertando. Porque quando a gente consegue falar sobre algo que doeu, só que hoje eu consigo falar de maneira leve, de maneira terapêutica, né? Assim, falando, é porque eu consegui processar esse trauma. Hoje eu consegui entender as coisas que eu vivi, que eu passei, que me fizeram sofrer, que me causaram dores. Mas hoje eu consigo falar sobre isso, consigo tirar as lições disso e ver como eu me tornei uma pessoa melhor, como eu cresci emocionalmente e que não foi bom, né? Aquele trauma não foi uma coisa boa, mas que olhar de maneira leve, terapêutica e psicanalítica me traz um crescimento emocional. Então eu não vou ficar presa no passado, mas eu consigo me libertar. Por quê? Porque quando a gente começa a dar nome às nossas emoções, sentimentos, então eu começo a poder escolher o que é que eu vou fazer com isso, com esse sentimento. Diferente de quando eu não consigo olhar para os meus traumas, entender o que significa esse trauma, o que é que ele me causa, aonde ele me trouxe. Então, quando eu consigo fazer isso, eu consigo me libertar, eu posso escolher como agir. E isso muda tudo. É até a frase do meu Instagram pessoal, né? Quando você muda, tudo muda. E é verdade. Todos nós vamos trazer cargas e pesos e traumas que vão vir de gerações. Da sua avó passou para sua mãe, e aí da sua mãe passou para você. E aí a gente observa os traumas, as repetições, e a gente muitas vezes quer mudar a direção. E a gente consegue fazer isso. Só que é preciso olhar para esses traumas, processar essas emoções, entender o que é do passado das pessoas que vieram antes de você e que elas fizeram o melhor que elas podiam. E começar a dar nome a essas emoções, esses sentimentos, e não ficar presa a esse passado, se libertar e entender que você tem uma escolha diante da sua vida e que muitas coisas, mesmo que não foram boas e que lhe causaram traumas, mas lhe trouxeram crescimento emocional. E quando você muda sua mente, quando você vira essa chave interna, tudo muda ao redor. Você se torna uma pessoa mais grata, uma pessoa que reclama menos. Vai acontecer coisas difíceis, vai continuar acontecendo. Os traumas, eles estão aí, fazem parte da nossa vida. Mas nós vamos começar a lidar de maneira mais leve, a entender que tá tudo bem, se um momento você vai precisar chorar para processar aquela situação, cada um lida de uma maneira. A gente até falou isso no nosso primeiro episódio. Inclusive, eu lido assim, eu preciso chorar. Essa é uma válvula de escape pra mim. Quando eu tô de TPM ou quando eu passo por alguma situação assim mais pesada, pra mim, eu preciso processar aquilo. E que bom que eu tenho essa válvula, que tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, de processar suas emoções. Então é bom você entender como que você funciona, buscar essas válvulas de escape, para que você possa processar esses traumas, para que você possa crescer emocionalmente, para que você possa passar para a próxima fase. E se esse episódio fez sentido para você, talvez seja um convite para você não se cobrar tanto, se olhar com mais gentileza, mais amor, acolher suas emoções, fazer a pausa do café. Então continua aqui com a gente. Esse foi o nosso primeiro episódio da segunda temporada, de uma maneira leve, no nosso novo cantinho, falando sobre tudo. Continuamos tomando o nosso café, tomando a nossa água. Então acompanha a gente aqui. Talvez teremos 2 vídeos por mês, talvez só um. E independente dos imprevistos que às vezes vão acontecer na nossa vida,
nós temos que sempre lembrar das coisas boas e positivas e que nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Então fique aqui com a gente, segue a gente aqui no canal do YouTube, se inscreve, segue a gente no Instagram, curte, compartilha, comenta, pede mais temas. Lá no Instagram tem um novo mecanismo que você compartilha direto no post, você não precisa nem compartilhar no seu story, se às vezes você não quer fazer isso. Mas se você quiser, me marca que eu vou compartilhar, vou seguir você. Muito obrigada e continua aqui com a gente para os próximos episódios.